Dando continuidade aos exercícios de progressões, no caso geométrica, nós estamos com a questão de número 27, que diz assim: uma galeria de arte deseja arrecadar fundos, certo? Para uma creche. O número de pessoas que a visitam varia de acordo com a progressão geométrica. Então está aqui, ó. Nós estamos falando já de PG, de razão 2. Isso é o quê? No primeiro dia, 2 pessoas visitaram a exposição. Se de cada pessoa é cobrado um ingresso de R$3, o número mínimo de dias que a exposição deve permanecer aberta, a fim de que o total arrecadado atinja o valor de R$ 6.138. Pronto. Então, trabalhando nessa sequência, então vamos lá, pegando os dados. Trata-se de quem? De uma progressão geométrica. É importante colocar aqui no cantinho que trata de uma PG. E a razão dessa PG, ele diz que é igual a 2. A razão dessa PG é 2. E que no primeiro dia, então isso aqui representa o índice 1, é de 2 pessoas. O total, certo, de cada pessoa é cobrado um ingresso de... Então, ó, o valor de um ingresso é de R$3. O nosso amigo, né, arrecadaram 6.138. Então, eu quero saber a quantidade de pessoas. Então, é o N. Então, eu vou pegar 6.138 e dividir isso por 3. Então, isso aqui vai dar 2.046. Pronto. Então, eu tenho todas as informações. Então, esse é o meu N. Então, entraram nessa loja, né, nessa exposição, nessa galeria, 2.046 pessoas. Pronto, 2.046. O termo geral da progressão é, tá certo? Da soma, porque isso aqui representa o todo. Não, aqui representa, não é o N. Deixa eu fazer só uma correçãozinha aqui. Isso não representa o N. Por quê? Vamos tentar entender melhor. Então, é o total, tá certo? O total de pessoas. Isso aqui representa, lendo a questão, isso representa, ok? Isso representa o total de pessoas. O total de pessoas. Então, dividido. Então, isso aqui representa todas as pessoas que frequentaram, visitaram. 2.046. Então, 2.046. Todas as pessoas. Então, isso representa o quê? A soma. Sn de uma PG é A índice 1, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, o índice 1 é 2, a razão é 2 elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, então 2 menos 1, isso deu todas as pessoas, 2.046. 2.046. Então, eu tenho 2, simplificando um pouco, por 2 dá 1, por 2 dá 1.023. Então, aqui dá 1, então fica 2 elevado a N menos 1 é igual a 1.023. Deslocando 1, 2 elevado a N dá 1.024.
Se nós decompormos 1024, dá 2 elevado a 10. Diz a propriedade de potência de bases iguais implica expoentes iguais. Então, nossa conclusão é que o nosso N é igual a 10. Então, nós temos aqui, tá certo? Ele pergunta, tá certo? Se em cada pessoa é cobrado um ingresso de R$3, o número mínimo de dias. Resposta, 10. O número mínimo de dias, resposta 10. Essa resposta está no item D. Essa resposta está no item D. D de delícia. Joia? Então, nós temos aqui a questão de número 28. Leia com atenção. Tá certo? Diz assim. Leia o texto abaixo com atenção. Você conhece a adivinhação dos lenços? Dos lenços? Não conhece? Pois eu digo. Uma rua tem 100 casas. Uma rua tem 100 casas. Cada casa tem 100 janelas. Cada janela tem 100 moças. Cada moça tem 100 vestidos. Cada vestido tem 100 bolsos. Cada bolso tem 100 lençóis. Ou 100 lenços. Cada lenço, tá certo? 4 pontas. E cada ponta um vintém. Qual é o dinheiro que há na rua, hein? Nunca houve quem soubesse, que é conta demais. Mas a questão está querendo simplesmente, a questão que a gente chama mais de raciocínio lógico, para você verificar o que vai acontecer. Ele diz, nunca houve quem soubesse. Com base no texto e aplicando o conhecimento a respeito de sequência de números, conclui que qual é o item correto. Então, se nós analisarmos, ó, eu tenho casas. Casas são 100. São 100 casas. Janelas. Janelas são 100. Moças na janela. Moças. Pronto. Aqui a moça na janela também são 100. Vestidos. Muito. Vestido também são 100. 100 vestidos. Bolso. Também são 100. Lenços. Lenços também são 100. Só que cada lenço, lembrando aqui na história, que cada lenço é amarrado um vintém. Então, cada lenço tem 4 vinténs. Pronto. Então, eu tenho casa, eu tenho moças, eu tenho vestidos, eu tenho bolso, tenho lenço e tenho cada lenço 4 vinténs. A pergunta é a seguinte. Vamos verificar item por item. O número de ruas, de casas, de janelas, ruas, numa rua. Tua rua tem uma rua. O número de ruas, número de casas, casas são 100. Número de ruas, número de casas, de 100. De janelas, ó, janelas, 100 vezes 100. Janelas, 100 vezes 100. Que isso, posso dizer que é 10, aqui é 10 elevado a 0, só para ter uma ideia, 10 ao quadrado, aqui 10 elevado a 4. E, no final, o número de lenços,
número de lenços, ó, de lenços. Então, vai ficar 100, ó, 100 vezes 100 vezes 100, 2, 4, 6. 100 elevado a 6. Isso aqui vai dar 10 elevado a 2 elevado a 6. 10 elevado a 12. Aí ele diz, é uma progressão geométrica. Então, se é uma PG, implica que 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a 0 é igual a 10 à quarta dividido por 10 ao quadrado. Isso aqui dá 10 ao quadrado, isso aqui dá 10 ao quadrado. Tá certo? Sequência de números. Com base no texto aplicado, o conhecimento a respeito da sequência dos números conclui que o número de ruas, de casas, de janela e de lenços formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão 10. Errado. A razão da progressão é 100. Então essa está errada. Pronto. Diz, a quantidade de moças existente na rua citada na avaliação é 10 elevado a 5. A quantidade de moças, tá aqui, moças, não, é 10, é 100 vezes 100 vezes 100. Então, é 100 elevado à terceira. Então, eu vou ter 10 ao quadrado elevado à terceira. Então, 10 elevado a 6. Então, está errado. O item C, o número de lenços é igual ao número de vinténs. Não, porque o número de vinténs é 4 vezes 100. E o número de lenços é 100. Então, está errado. D. O produto dos termos da sequência definido no item A é 10 elevado a 10. Isso aqui, 10 elevado a 10. Se você observar, só isso aqui já tem 10 elevado a 12, então está falso. O item E diz, o dinheiro que há na rua citada é 4 vezes 10 elevado a 12. Então vamos lá, 4 cada lenço. Não são quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso é 100 elevado a 6. Então 4 vezes 10 ao quadrado elevado a 6. 4 vezes 10 elevado a 12. Então, o item é o item correto. Então, o item é o item que nós devemos, certo, marcar, que é exatamente o item correto. Pronto. Questão de número 28, resposta correta, item E. É só para desenvolver a capacidade de observação, tá certo? Então, a questão de número 29 diz assim, uma bola de borracha, certo, é solta de uma certa altura. Até que o movimento cesse, a bola atinge o solo e volta a subir repetidas vezes. Em cada subida, alcança 4/5 da altura a que se encontrava anteriormente. Se depois do segundo choque com o solo ela sobe 64 centímetros, então ela foi solta de uma altura de... Então, a ideia da questão é essa daqui. A ideia da nossa questão, essa daqui. Então, eu tenho, a bola está nessa altura, a bola se encontra nessa altura, você solta ela. Ela bate no chão, certo? E depois ela retorna. Então, a bola retorna. Então, ela faz de novo isso. Ela vai batendo e vai subindo. Certo? Ela vai batendo e vai subindo a bola. Bate e bate. Essa bola,
ela sai de uma altura H. Essa bola, ela sai de uma altura H. Toda a vida que ela bate no chão, ela anda 5/4 ou 4/5. Então, ela anda 4/5 da altura anterior. Então, ela sobe 4/5 de H. Então, aqui, ela 4/5 da anterior, de 4/5 de H. Isso aqui vai dar 16 sobre 25 de H. Lembre, ela cai, H. Aí depois bate no chão, ela volta. Ela sobe 4/5 da anterior, 4/5 de H. Bate no chão e sobe. Então, 4/5 de H. Aí ele diz, da altura você encontra anteriormente. Se depois do segundo choque, ó, o primeiro choque é esse aqui. Então, esse aqui é o primeiro choque. Esse é o segundo choque. Ó, ele diz, em cada subida alcance 4/5 da altura e que encontra anteriormente. Se depois do segundo choque com o solo ela sobe 64, então o que é que nós temos aqui? Então ela bate no chão, ó, uma bola de borracha sobre de uma certa altura. Então ela sai, bate. Então primeiro choque, sobe, bate. Ó, bate. Quando ela bate aqui, então ela sobe isso aqui. Então, ó, olha aqui. Olha para não perder a questão. Isso aqui ela não bate. Ela desce aí bate. Esse aqui é depois do primeiro choque. Ela sobe, bate. Então ela sobe no segundo choque. Depois do segundo choque, ela sobe 16 sobre 25 avos, que é igual a 64. Simplificando um pouco, por 16 dá 1, pitiozinho, por 16 dá 4. Então, a nossa altura vai ser 16, a altura é igual a 25 vezes 4. 25 vezes 4. Então, ela anda exatamente 100. Pronto. Essa é a nossa resposta. Ela anda exatamente 100 metros. Então, vamos ao gabarito, tá certo? Então, 100 centímetros. A unidade é centímetro. Então, o nosso gabarito, certo? Dessa questão é o item E. Pronto. Vamos agora à questão seguinte. Questão de número 30. Diz assim, ó, os ângulos internos de um quadrilátero formam uma PG. Mais um problema de progressão geométrica. Então, nós temos aqui, forma uma PG. Então, vamos limpar. Então, pronto. Então, eu tenho aqui uma progressão geométrica. De modo que o último ângulo, ó, o último ângulo é 4 vezes maior do que o segundo ângulo. A medida do menor dos 4 ângulos em graus é. Então, um pouquinho de geometria. Ó, baseado na ideia da soma dos ângulos internos, certo? Baseado na soma dos ângulos internos, nós temos aqui. Então, pronto. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n menos 2 vezes 180. Um pouquinho de geometria plana. N menos 2 vezes 180. Se o nosso N na questão é 4, ele diz, vamos ver aqui. Os ângulos internos de um quadrilátero, certo? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, então se N for 4, nós temos que a soma dos ângulos internos, S4, é
4 menos 2 vezes 180. Então, S4, a soma dos ângulos internos. A gente chama isso aqui mais na geometria, nós chamamos a soma dos ângulos internos. Para não confundir, a soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. N é o número de lados. Então, a soma dos ângulos internos é 2 vezes 180. Então, no caso, é 360 graus. Ele diz que trata-se de uma progressão geométrica, trata-se de uma PG. Quais as informações que eu tenho? Que trata de uma PG, que o quarto termo, tá certo? De modo que o último ângulo, então são 4 ângulos, é 4 vezes maior do que o segundo ângulo. Então, se é a PG, que é índice 4 é a índice 1, que é a terceira. 4 vezes. Que é índice 2 é a 1, que é 2. A 1 vezes Q. Então, eu posso fazer o pitiozinho, me livrar do A1, tá certo? Como Q é um número diferente de 0, eu posso simplificar. Dizer, dividir por Q de um lado do outro, então Q2 é igual a 4. Como Q é positivo, né, a razão, então Q é igual a raiz quadrada de 4. Então aqui eu já tenho que a minha razão é igual a 2. Isso aqui para evitar cair na equação de segundo grau, botar em evidência, já sabemos. Então, a soma desses ângulos, desses 4 ângulos, então S4 da PG é a índice 1, Q elevado a 4 menos 1 sobre Q menos 1. Então vamos lá, o índice 1 é desconhecido. Então, índice 1. Quem é a razão? 2 elevado a 4 menos 1 sobre 2 menos 1. Isso é igual a 360. Então, vamos. Certo? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos a índice 1, dando continuidade à resolução. 2 elevado a 4 é 16, menos 1. Isso é igual a 360. Porque 2 menos 1, ó, nós temos aqui 2 menos 1 é 1. Então fica índice 1, 2 a 4, 16, menos 1, igual a 360. 15 a 1 é igual a 360. Conclusão, meu A1 é 360 dividido por 15. Conclusão, meu A1 é igual a 24. Se meu A1 é 24, vamos à conclusão da questão. Lembre, eu tenho um quadrilátero, trata-se de um quadrilátero, certo? Trata-se de um quadrilátero que diz, ó, o primeiro termo trata de um quadrilátero. Então, eu tenho, lógico, o maior termo, tá certo? Se o A1 é 24 graus, como a nossa razão, ó, como a nossa razão é 2, então, só para vocês terem uma ideia, como a minha razão é 2, então eu teria 24, eu teria 48, eu teria 96, tá certo? 2 vezes 6, 12, vezes 9, 18, 19. Pronto. Ele pergunta a medida do menor desses 4 ângulos. Então, a medida do menor ângulo é 24, que no caso a unidade é graus. Então, 24 está no item E, certo? Então, resposta
correta da questão é o item E. Ok? Oh, que delícia! Olha a questão de número 31, me acompanhe. Numa progressão geométrica, o primeiro termo é igual a 37.000. O primeiro termo é igual a 37.500. E o quarto termo é igual a 20% do terceiro. Então, o quinto termo dessa progressão, trata-se de uma progressão geométrica. Então, a informação que eu tenho é que o A1 é igual a 37.500. Tá certo? Primeiro termo. E o quarto termo é 20% do terceiro. O quarto termo, 20%, eu posso escrever 220 sobre 100 de A3. Então, o quarto termo é 1/5, pronto, 1/5 de A3. Pela definição da PG, qualquer termo não é o anterior multiplicado por uma constante. Então, na realidade, na nossa PG, isso aqui é a razão. Então, isso aqui é a razão da PG. Então, se é a razão da PG, então ficou fácil. O A índice 5 é o A índice 1, tá certo? O A índice 5 é o A índice 1 vezes Q elevado a 4. É o A índice 5 que ele quer determinar. O A índice 1 é 37.500 vezes a razão, que é 1/5 elevado a 4. Então, o A índice 5 é igual a 37.500. 5 a 4 dá 625. Se eu pegar 37.500 dividir por 625, eu vou ter 60. Então, o A índice 5, ok? Então, o A índice 5, então vamos lá. Então, o A índice 5 é 60. Pronto, 625, então isso aqui é 60. Era isso que ele perguntava. Então, o quinto termo, resposta correta. Quinto termo, 60. Item correto, A. O quinto termo, item correto, da 31ª é o item A. Meus amigos, é isso que nós queremos de vocês. Exercite bastante e acredite em você. Isso vai fazer grande diferença. Vamos em frente? Ok.